Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Bom, eu sou a pastora Eleni, esposa do pastor John Richard, mãe do Isaac, o menino mais lindo dessa conferência, dessa cidade, desse estado, e o marido mais bonito dessa nação. Aleluia. Gente, como eu tenho sido abençoada, enriquecida, fortalecida, renovada. A palavra de Deus, além de nos alimentar, ela também traz descanso para nós, né? Porque não é uma questão de, você sabe, a nossa carne não converte, né? Então a carne nossa é tudo igual, a gente está no mesmo barco, né? Farinha do mesmo saco, como diz lá na minha região, que a gente come muita farinha, né, Kellen? Farinha tudo do mesmo saco. Então não é uma questão de a carne se sentir melhor ou pior, é uma questão de você mudar de endereço. De sair da carne e ir para o Espírito. Porque aí quando você está no Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito está pronto, não é verdade? Ele é perfeito. Então é simplesmente, nossa, eu estou cansada, eu estou abatida, eu estou desanimada. A palavra que eu tenho para você hoje é muda de endereço. Vamos para o Espírito, que ali você vai encontrar suprimento. Há uma fonte inesgotável dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E logo ontem mesmo, quando eu estava aqui, né, sabe o que eu senti, compartilhando aqui com vocês? Eu senti o que é verdade. Nós aqui, como nós estamos na embaixada do céu, o reino de Deus já é chegado, o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos um com Cristo, não é verdade? Estamos nas regiões celestes, habitando com o Senhor. E eu senti, esse é o lugar onde Deus se manifesta. Esse é um lugar desconectado do mundo. O céu e esse lugar que somos nós, um caminho nos foi aberto. Esse é o lugar onde o Espírito de Deus fica à vontade, é onde a obra dele é realizada. Você está na casa do Pai, você está conectado com o Pai, a igreja congregada ali junto. Gente, não há lugar melhor, não é verdade? Não há lugar melhor do que você estar com a igreja, do que você estar ligado ao corpo, e isso de maneira experimental mesmo. Então eu senti aqui, nossa, parecia assim que não havia parede, não havia teto, era a gente com Deus, Deus com a gente, e ali, sabe, o trono diante de nós, o trono da graça. Irmãos, não há nada difícil que Deus não possa fazer, não há nada impossível, não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida hoje. Nós estamos aí seguindo na reta final, mas você tem ainda expectativa de receber muito mais do Senhor, sim ou não? Amém? Então eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e você fizesse uma oração. Você realmente pedisse, com toda a honestidade que há dentro de você, Senhor, fala comigo. Senhor, faz de mim alguém imparável. Faça essa oração aí, aonde você está. Fale com o Espírito Santo, porque é Ele que vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Palavras abençoadas, pastor Hugo, pastor John Richard, um louvor tão cheio de vida do pastor Léo, mas ainda há muito mais para nós. Eu queria compartilhar com você uma palavra totalmente a ver com o tema, né? Uma igreja imparável, mas eu coloquei como título da minha palavra hoje uma pergunta, e eu quero responder. Nós vamos responder essa pergunta juntos. Como ser uma igreja imparável? Porque nós estamos falando, nós somos uma igreja imparável. Mas como de fato, de verdade, na prática, nós somos uma igreja imparável? Sabe quando nós somos uma igreja imparável? Quando nós somos um povo imparável. Nós somos uma igreja imparável quando você é imparável.
Porque quando a gente fala da igreja, às vezes tem aquela ideia de que meio que não tem nada a ver comigo e ao mesmo tempo tem, mas parece assim, igual o grupo de WhatsApp, já viu? Você está ali no grupo do discipulado de fulano, aí o líder daquele grupo, o pastor, manda uma mensagem. Você faz parte do grupo, mas você não responde, porque parece que o pastor mandou para o grupo, e como se o grupo fosse uma outra pessoa. Não é verdade? E às vezes quando a gente fala uma igreja imparável, de repente, como é o nome daquela planta que o pastor Roberto falou aqui, dorminhoca? Não é a mesma que 11 horas? É 11 horas, né? Na minha época é 11 horas. Mas aqui fala dorminhoca, é? Dormideira. E às vezes pode dar assim uma dormideira em você, porque é o seguinte, uma igreja imparável fala de cada crente imparável. Não tem como nós termos uma igreja imparável se só 1, 2, 3 é imparável. E o resto está parado. Nós somos uma igreja imparável quando o corpo é imparável. Pensa na minha perna. Se a minha perna não funcionasse, ficaria muito mais difícil de eu me locomover. Concorda comigo? Para que o meu corpo se mova, todos os membros do corpo precisam estar em ação, senão eu vou ser uma deficiente. Por que tem igrejas deficientes? O problema às vezes não está no pastor A e B. O problema está que o corpo não está funcionando de maneira completa. Então, uma igreja imparável é você ser imparável. Diga, eu ser imparável. Para que nossa igreja, de fato, possa avançar, e essa é a vontade de Deus, cada pessoa... Gente, é o seguinte... Eu vou ficar pondo e tirando o óculos, tá? É porque tem uma deficiência para longe e para perto, entendeu? Então, como o pastor Roberto também falou, a gente vai envelhecendo, né? Vai ficando meio cego, surdo, né? Então, é só não ficar mudo. Porque nós somos uma igreja imparável e o nosso maior instrumento é a voz, amém? Aleluia! Muito bem. Então, para que sejamos uma igreja imparável, nós precisamos ser líderes imparáveis. Cadê os líderes aqui? Diga glória a Deus. Precisamos ser pastores imparáveis. Precisamos ser pastoras imparáveis. Diga aleluia. Precisamos ser famílias imparáveis. Cadê a família? Pega na mão da sua família e diga assim, aleluia! Não dá para o marido ir e a esposa ficar, concorda? Não dá para a esposa ir e o marido ficar. É a família. Não dá para os pais irem e os filhos ficarem. É a família imparável. Pega na mão de novo da sua família aí, seu filho, sua filha. Fala, nós somos uma família imparável. Aleluia! Isso fala de jovens imparáveis. Cadê os jovens dessa igreja? Isso fala de crianças imparáveis. Cadê as crianças dessa igreja? Pois é, irmãos. Mas como ser alguém imparável? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Números, capítulo 13, versículo 16. Números 13, 16. Eu queria falar de um homem chamado Josué. Josué, ele foi um homem que guiou o povo de Israel na conquista de Canaã, né? Josué, ele foi um homem imparável. Ele foi um grande estrategista de guerra. Mas sabia que o nome de Josué não era Josué? Olha o que está lá em Números 13, 16. Diz assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então eu queria usar um pouquinho da história de Josué, principalmente o início dele, daquele momento onde Moisés morreu, né? E ele, naquele confronto ali, eu continuo, eu paro ou continuo? Né? Eu vou avançar ou vou parar? Um chamado muito poderoso, mas depois eu vou falar disso. Mas o processo que aconteceu com Josué, a gente pode tirar lições para nós, em relação a essa questão de nós não pararmos. E a primeira coisa que Deus fez na vida de Josué foi mudar o nome dele.
Deus usou a vida de Moisés, que eu acredito que Moisés ali estava inspirado, né, pelo Espírito Santo. E Deus mudou a vida de Moisés, usou a vida de Moisés para mudar o nome de Oséias para Josué, um pouco antes de Josué ir espiar a terra de Canaã. Agora você sabe que isso é muito comum. Deus mudou o nome de pessoas. Deus mudou o nome de Abraão, Sarai, Sara. Deus mudou o nome de algumas pessoas. O povo judeu, ele tinha isso de mudar o nome. E o que significa mudar o nome? Quando o nome é sua identidade. O nome é quem você é. Essa questão de mudar o nome fala de mudar o coração. Mudar a sua essência, mudar a sua vida. Fala de uma mudança de destino ou alguma mudança importante na vida daquela pessoa. Você sabe o que significa Oséias? Oséias significa salvo. E você sabe o que significa Josué, Yeshua? Significa Jeová salva. Aí você pensa assim, nossa, não, parece assim que não mudou muita coisa. Mudou muita coisa na vida de Oséias, que se tornou Josué. O Senhor, ele estava levantando Josué para deixar de ser alguém salvo, para se tornar alguém que manifesta e anuncia a salvação. Para deixar de ser alguém salvo, para se tornar alguém que leva o Jeová que salva. Lembra do que o pastor Hugo falou ontem? Lembra do que o pastor John Richard falou hoje? De uma igreja que avança? Se Josué continuasse como Oséias, o salvo, ele nunca faria o que ele fez. Se você e eu continuarmos de uma vida acomodada, eu sou salvo, e não mudar o coração, o que nós estamos falando aqui? Uma igreja imparável fala de o mesmo Espírito, o mesmo coração, mesma visão, a mesma mensagem, o mesmo. Então, Josué aqui, ele deixou de ser alguém limitado, ele deixou de ser alguém que era salvo para se tornar alguém que salva. Nos tornamos imparáveis quando deixamos de ser simplesmente um crente salvo para alguém que leva a salvação para outros. Nós não somos represa. Você não é represa, você é rio. E há um rio de águas vivas que flui dentro de você. Tem uma música, uma letra de uma música, que tem umas frases, eu tenho gostado muito dessa letra, e eu queria ler umas frases para você, da letra dessa música. O nome da música é Pequeninos. Aí tocou, né? Pequeninos, mas eu e você somos pequeninos. Então, olha aqui algumas frases dessa música. Diz assim, ó. Quando alimentei, enfim, vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei, nos olhares dos teus pequeninos. A tua palavra é para alimentar, e enche meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos para compartilhar. Tudo que eu tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar, escute isso, em abraços que hoje eu aceito. Olha isso, amo sem te ver, toda vez que eu amo a quem eu vejo. Vou ler de novo. Amo sem te ver, toda vez que eu amo a quem vejo. Quando eu me importei, foi que eu te encontrei. Sabe enquanto você vive aquela vida voltada só para você, olhando tentando resolver só os seus problemas, aquela vida onde você ainda não entendeu que você é um ministro, que você é essa igreja imparável, que Deus quer te usar, que Ele te fez casa de Deus, que Ele te deu o Espírito Santo dEle para algum motivo, para testemunhar. E quando e hoje isso vai acontecer,
Se tem alguém aqui que se chama hoje Oséias, hoje Deus vai mudar o teu nome. E você sairá daqui se chamando Josué. Você vai levar o Jeová que salva. Aonde você estiver. Irmãos, quando você deixa de se preocupar com você, os seus problemas até diminuem. Quando você passa a olhar mais para o próximo, amar mais um próximo, é aí que você vai encontrar propósito e satisfação na sua vida. Uma água parada, ela é morta. Ela é até perigosa. Mas uma água corrente, essa é saudável. Deus fez você para ser um instrumento de salvação. Uma igreja imparável é uma igreja que o pastor John Richard compartilhou hoje. De cada crente, aonde está, leva a mensagem. Então nós estamos no mesmo espírito, com o mesmo coração, com a mesma visão, com a mesma mensagem, com o mesmo encargo. Aí sim nos tornamos uma igreja imparável. Quando cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, aonde estiver, na escola, no trabalho, em casa, aonde andar, ela é Josué, ela leva Jeová que salva. E Deus fez isso, ele precisou fazer isso com Josué, porque enquanto Josué olhava somente para si, tentando resolver os seus problemas, só voltado para a sua vida, um crente que se enche, é conhecimento, é cursão, é CTL, é seminário, e agora? Vou ler livros, vou ouvir palavras, vou fazer mentoria, vou fazer aquilo, vou fazer o quê? Ok, e depois, para que tudo isso? Eu ainda não estou pronto, eu preciso de mais. Olha, deixa eu te falar, você nunca vai estar pronto com essa mentalidade. Por quê? Porque Deus não quer algo de nós, Ele quer através de nós. É Ele que vai fazer a obra através de mim e de você. E muitas vezes o que nos para é nossa mentalidade errada. Abra sua Bíblia lá em Atos. Eu queria falar de um homem chamado Pedro. Pedro, um homem de Deus, mas que tinha uma visão limitada, deturpada, que tinha uma doutrina, uma teologia errada. E por causa disso, ele estava completamente limitado. Abra lá em Atos capítulo 10, vamos lá, abra sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia eletrônica, de papel, tanto faz. Mas abra aí a sua Bíblia, vamos ler essa história que fala de Pedro. Atos 10, capítulo 9. Olha só. Pedro, ele tinha uma fé. Pedro era judeu. Ele vem da lei. E olha só, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, que disse assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, você já ouviu essa história aqui, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras.
Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles também alguns homens dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Preste atenção. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós, olha só, versículo 28, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra nação. E Cornélio era os animais imundos. Cornélio chamou toda a família e os amigos íntimos para ouvir a Pedro. O anjo mandou ele fazer isso para que ele pudesse ouvir a mensagem para ser salvo. Está vendo a importância? Por que o anjo já não pregou para ele? Por que o anjo já não falou para ele de Jesus? Não seria mais simples um anjo pregar e falar de Jesus para você? Não seria mais fácil acreditar? Não é verdade? Mas o anjo mandou: vai chamar Pedro, porque Pedro vai te falar as palavras das quais você será salvo. Por quê? Porque Deus quer usar você. Deus não quer usar os anjos, Ele escolheu usar você. E uma igreja imparável é uma igreja que entende. É quando eu e você entende que você foi chamado para levar o Jeová que salva para todos que estão ao seu derredor. Uma igreja que para, sabe o que é? É quando o pastor aqui fala: vamos, irmãos, chama, convida, evangeliza. E um crente lá, boca calada, não abre a boca, não convida. A igreja parou. Se dependesse dessa igreja aqui, o início da igreja chegar até onde chegou, como que ela chegou até nós? Porque crentes comuns, que nem tem o nome escrito aqui, têm levado a mensagem. Eles não são Oséias, o salvo, eu quero para mim, Deus me cura, Deus me prospera, Deus me abençoa. Eles entenderam a mensagem, eles estão no mesmo espírito que o Espírito de Cristo, dando continuidade à obra de Deus. Eles têm a mesma visão de Deus, eles têm a mesma mensagem do Espírito Santo, e eles abrem a boca e o Espírito Santo dá continuidade ao trabalho que ele começou há muito tempo atrás. Através da minha vida e da sua vida. Aí conquistaremos a nossa geração, que é a nossa visão. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um Josué, e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim o Espírito Santo, através de células que vão se multiplicar todo ano. Essa parte de todo ano a gente tirou, vocês sabem, né? Só estou dando uma motivada. Entendeu, irmãos? Porque Deus quer usar. E Pedro foi lá. Vamos continuar aqui. Pedro disse isso: olha, eu não poderia estar aqui, eu não poderia ter comunhão com vocês. Mas aí, versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da
paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então, irmãos, muitas vezes, aqui, Pedro, ele teve sua visão alargada. Ele tinha uma visão que a salvação era só para os judeus, mas ali a visão dele mudou, o coração dele mudou, então a mensagem dele mudou, a disposição dele mudou. E ele falou a mensagem para os gentios. O que aconteceu aqui? O Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio, sua família e seus amigos íntimos. Muitas vezes, a nossa visão distorcida, o nosso legalismo, a nossa teologia equivocada nos torna paráveis, limitados, porque nós não temos muitas vezes coragem de abrir a boca, a gente às vezes tem preconceitos, limitações, mas hoje Deus tem nos levado a olhar para Cristo, como a nossa suficiência, como a nossa única justiça, como o único que de fato merece toda a honra e toda a glória, e por isso ao desfrutar dessa graça, nós nos tornamos imparáveis, porque cremos num Deus amoroso com todos, cremos num Deus perdoador, que perdoa a todos e qualquer pecado. E pela sua graça provedora, nós podemos ser como Ele é nesse mundo e fazer as obras que Ele fez e até maiores, e enxergar a sua graça. E por isso, por nós nos sentirmos amados, irmãos, nós podemos estender esse amor. A igreja não era assim. A igreja era limitada, muitas vezes preconceituosa, legalista, mas hoje, por causa de nós entendermos essa visão, esse tecido nos abriu os olhos, e nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas, então nós levantamos o caído, nós estendemos a mão ao necessitado, nós não acusamos mais, nós não condenamos mais ninguém, mas nós levantamos e levamos. Jesus salva do inferno, Jesus salva do teu pecado, Jesus te salva da tua dor, Jesus te salva da tua ferida, Jesus te salva do teu vício, do teu trauma, do teu cansaço, da tua fadiga. Ele é o Deus que salva a gente, hoje e sempre fará. Ele é o nosso Deus. E muitas vezes essa teologia, esse coração que se abre, que quebra as barreiras, que quebra as acusações, que tira as condenações, que tira as acepções de pessoas, nós nos tornamos uma igreja completamente que aceita, que abraça, que insere, que acredita, que investe, que diz: vai, meu irmão, Deus vai te usar também. Deus vai realizar grandes coisas. Você pode pregar sim, você pode curar sim, você pode libertar sim, você pode adorar sim, você pode ministrar sim, você pode batizar sim. Deus quer te usar sim. Inclusive você precisa quebrar essa mentalidade religiosa sobre você mesmo. Às vezes todo mundo acredita em você, menos você. Você muitas vezes se torna parado, porque você não acredita em você. Mas deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu tirar um fardo de cima de você. Não acredite em você, acredite nele e em você. Você não precisa acreditar em você. Você não precisa ficar buscando em você talentos e dons, aptidões naturais. Não precisa. Ele te deu o Espírito dele. Isso tem tudo que você precisa. É nele. É nele. Então, tira os olhos de você. Tira os olhos de você e olha para ele. Foca nele. Davi, irmãos. Davi, um garoto, tinha um exército. O exército de Israel diante de Golias. Acovardados, o rei lá. Qual que era, por que que Davi, como o pastor falou, ele achou graça? Achamos graça quando confiamos. Não é pelo que somos ou que fazemos, é pelo que ele é. E ele confiou. Tu vem contra mim com espada, tu tem toda uma experiência, tu é um grande guerreiro, tu és alto, tu tem os melhores armadura, tudo, eu vou contra ti. Ele não falou que ele ia contra ele com a funda.
Ele falou, eu vou contra ti no nome. Havia um nome exaltado, que ele exaltou porque ele acreditava nesse nome. Ele acreditava no poder desse nome e assim aconteceu. Você é um Davi. Deus pode te usar de maneira sobrenatural. Basta eu fazer o quê, pastor? Basta você crer. Nós precisamos, irmãos, deixar de sermos bons crentes religiosos, que nos enchemos. Josué, vou repetir, não seria quem ele foi se ele permanecesse como Oséias. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 19. Eu quero citar uma outra pessoa. Pedro, limitado, teve a visão dele mudada, o coração alargou, e ali ele pôde liberar a mensagem correta, e ele se tornou um crente imparável, porque ele era limitado. Quando chegava aos gentios, ele parava. Como que uma igreja ia avançar? Como que o povo ia conhecer o nome do Senhor se todo mundo pensasse como Pedro? Então, Deus alargou a visão de Pedro, mas existe um homem aqui chamado, inclusive Deus mudou o nome dele também, Saulo para Paulo. Olha essa história, Atos 14, 19. Vamos seguir na Bíblia? Concentra aí. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Presta atenção na história. Eu quero que você se veja dentro dessa história. Se você fosse Paulo, o que você faria? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Deixa eu só contar para você o que aconteceu antes. Ele estava lá, Paulo, ele ia nas cidades evangelizando, e numa dessas ele curou um coxo. E todo mundo começou a falar que eles eram deuses. E Paulo disse, não, nós não somos deuses. E ali ele falou a respeito do Senhor. E por causa disso, vieram os judeus das outras cidades que ele já havia passado e começaram a instigar uma multidão que no momento estava exaltando Paulo, e depois de poucos minutos começaram a apedrejar Paulo. A mesma multidão que chamava Paulo de Deus, num outro momento queria matar Paulo. Ora, você nunca passou por algo parecido? Não, pastor, nunca foi apedrejado. Mas às vezes você é com palavras. Às vezes as mesmas pessoas que um dia te exaltam, depois são as mesmas que te humilham. Numa hora, você é maravilhoso. Quantas vezes eu já ouvi isso, meu esposo também. Você é maravilhoso. Nossa, essa é a igreja. Essa aqui, pastor, vocês são maravilhosos. Nós estamos aqui, somos um com vocês. Podem contar conosco. Essa mesma pessoa que disse tudo isso, depois diz coisas terríveis ao contrário. Aconteceu isso com Paulo. Sabe que muitas vezes nos torna um povo parável? É a nossa vida emocional. Agora, olha a atitude desse homem imparável. Versículo 20. Está lá, né? Ele foi apedrejado e foi dado como morto. Imagina como é que ele estava. Imagina. Tudo doído, todo ferido, foi dado como morto, acreditava que ele estava morto, então ele devia estar ensanguentado, devia estar sem força. Pensa, levar uma pedrada, levar uma pedrada já é muito, ele deve ter levado muitas pedradas. Agora, ele estava ali fazendo o quê? Ele estava ali vendendo alguma coisa? Não. Ele estava ali tirando dinheiro do povo? Não. Ele estava ali levando salvação para as pessoas. E o que ele recebeu em troca? Pedrada. Ele recebeu alguma palavra de gratidão, algum reconhecimento? Nenhum. Ele recebeu pedrada, mas olha a atitude desse homem, versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos.
Estava lá, saiu, tiraram da cidade, jogou no chão, igual um bicho, igual um animal. Olha a humilhação. Olha a humilhação. Isso não é uma inspiração para mim, para você? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, Paulo, entrou na cidade, o homem rochedo, o homem, como diz lá no Nordeste, arretado. Não é verdade, Carla? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltou para Listra. Listra foi a cidade que o apedrejou. Depois voltou para Icônio. Lembra que os judeus que incitaram a multidão para apedrejar era de Icônio e Antioquia, e voltou para Antioquia. Mas não, me abusado. Depois de tudo que ele passou, no dia seguinte ele levantou e continuou pregando o evangelho na outra cidade. Não é um homem imparável? Mas ele estava machucado fisicamente, mas ele não se permitiu ser machucado emocionalmente. Poderia estar cansado. Quando você está cansado no corpo, uma noite de sono é suficiente. Mas quando você está cansado na alma, é diferente. É quando você se torna frágil, uma isca para o diabo. E a razão de muitos pararem: falta reconhecimento, falta gratidão, é muita pressão, é muita paulada. Pastora, não tem frutos, eu não vejo resultado no meu trabalho, eu não vejo resultado na minha pregação. Eu me dou, me sacrifico, e um frutinho ainda é meio amargo. Mas olha a situação desse homem. O povo que ele estava pregando se voltou contra ele, expulsou ele da cidade. Mas o que esse homem fez? Esse homem era cheio do Espírito. Esse homem era alguém que focava em Jesus. Esse homem era alguém que reconhecia a guerra espiritual que ele estava alistado. Esse homem era alguém que não tinha como seu inimigo carne e sangue, mas ele sabia o que ele estava fazendo e a obra que ele estava fazendo. Ele considerava os problemas da obra, mas ele era alguém imparável, porque havia dentro dele um encargo, havia dentro dele uma paixão, havia dentro dele uma visão, havia dentro dele um coração, havia dentro dele um espírito com o Espírito Santo. Ele era um homem imparável. O que te para? Decepções, perseguições, fome, sede, perigo, espada. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você continua, você não para. Paulo demonstrou aqui uma força espiritual, uma força emocional, mas olha aqui para mim, ele não era uma pessoa especial. Ele não era alguém superdotado. Paulo, inclusive, sendo Saulo, era perseguidor da igreja. Ele consentiu na morte de pessoas extraordinárias que serviam a Deus, e depois ele fez o que eles fizeram. Paulo simplesmente era alguém que acreditava nessa mensagem. Ele era alguém que acreditava em Jesus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam de fato que Ele existe. E que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Paulo, ele tinha uma consciência de guerra. Ele tinha uma consciência das perseguições. Ele tinha uma visão de propósito. Ele tinha um coração firme em Deus, que não se abala. Você é como os montes de Sião, que não se abala,
que não se abala, mas permanece firme para sempre, porque a sua maior aliança é com Ele. Ele nunca te trai, Ele nunca te decepciona, Ele nunca vira as costas para você, Ele nunca te desampara, Ele nunca te abandona. Por isso você não coloca como algo que vai te parar qualquer circunstância que você possa passar nessa vida, irmãos. É falta de fruto, é pouco fruto, é as pessoas que não avançam, é as pessoas que não respondem, é a equipe que dá problema ou que não tem, é eu mesmo, não importa o que seja, nada vai te parar. Fica firme, fica firme. Amém? Amém? Diga, eu permanecerei. Diga, nada vai me parar. Não é fome, não é espada, não é nada me separará do amor de Cristo. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus, diga eu sou imparável. Vai vir muitas coisas para te fazer parar. Eu imagino que, pastor Léo, no meio da música, não deve ser fácil. Tudo para a gente fazer para Deus tem resistência, irmãos. E essas resistências é para quê? É para nos fazer desistir, parar, retroceder, diminuir a velocidade, perder a visão, perder o coração, perder o propósito. Não é fácil. Isso aqui é uma inspiração, é um alimento para mim, para você. Por isso que a gente precisa. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, e eu encerro. Josué, pastor Léo, se eu puder me dar a honra aqui do seu Josué, capítulo 1. Olha só, irmãos. Olha o que Deus falou para Josué. Josué, capítulo 1. Pode ficar aí. Eu queria falar a última coisa. Primeiro Deus mudou o nome de Oséias para Josué. E Deus chamou Josué. Deus falou para Josué ser forte. Ser forte. Mas tem algo que ele disse aqui que é a chave para mim e para você. Que nós precisamos. Porque sabe como Deus é? Ele se compadece das nossas fraquezas. Todo mundo tem fraquezas. Todo mundo, uma hora ou outra, ou várias horas, tem vontade de desistir. Eu muitas vezes. Mas olha o que ele diz aqui. Versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8 é a chave. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe qual que é a chave aqui? É você não cessar de meditar nesse livro. Esse livro te traz de volta àquele endereço que é o Espírito. Esse livro tira as nuvens negras. Essas palavras te fortalecem, te curam, te alimentam, te renovam, te dá essa força para você continuar sendo forte diante de qualquer coisa que venha para te parar. Ao você meditar nessa palavra, ela vai te dar encorajamento, porque você vai ouvir a voz do autor dessa palavra, do autor, o verbo vivo que se fez carne e se entregou por mim e por você, que ressuscitou, está vivo e mora dentro de nós, e Ele está aqui. Ele te faz forte
quando vem a fraqueza. Ele te encoraja quando o desânimo bate à tua porta. Ele te faz prosseguir quando você tem vontade de parar. E aí você se torna alguém imparável. Mas não só meditar. Aqui fala, não cesses de falar. Falar para você mesmo. Confessa a palavra. O diabo muitas vezes bombardeia a sua cabeça. Você não vai ser bem sucedido. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai multiplicar, não vai romper. Não vai converter. Deus não vai fazer. Mas aí você não cessa de falar a palavra. Você fala a palavra, fala a palavra, fala a palavra. Conta-se a história verídica de um homem enfermo de uma doença incurável. Eu li num livro. E esse homem um dia ouviu sobre o poder de confessar a palavra. E ele separou alguns versículos sobre cura. E todos os dias ele confessava. E se passaram dias e dias e ele não era curado. E ele confessava, e passaram dias e dias, e ele não era curado. E ele começou a desanimar. A dúvida começou a entrar no coração dele. Ele começou a parar de confessar com tanta força como ele confessava no início. E ele foi parando. Mas um dia, Deus falou com ele em sonho. E Deus deu uma visão para ele. Que todas as vezes que ele estava confessando, ele via ele sentado, confessando a palavra, e um demônio do lado dele, lançando setas na sua mente. Lançando setas. E quando ele confessava, aquele demônio perdia suas forças. Mas à medida que ele estava desanimando, aquele demônio se fortaleceu, lançando mentiras na cabeça dele. E esse homem se ergueu. Lembra de Pedro, quando Deus revelou, deu uma visão para Pedro, assim Deus falou com ele, e esse homem se levantou e continuou confessando a palavra, e confessando a palavra, e confessando a palavra. A sua sorte mudou, a sua vida mudou, a sua saúde restaurou. Mas não foi de uma hora para outra. Foram testes, né? Foram provas, foram um tempo. Sabe? Deus chamou Josué. Mas quando Deus chamou Josué, foi no momento que Moisés havia morrido. Eu queria ler para nós encerrarmos. Versículo 1 de Josué. Sucedeu depois capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa pelo Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Nada que está aqui é por acaso. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra é para você. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Receba. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, como fui com Josué, como fui com Paulo, como fui com Jesus. Assim sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, ser forte, ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar. Tu farás vidas serem salvos. Tu farás famílias inteiras serem restauradas. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Quando você se torna Josué,
Você leva o Jesus que salva através da sua vida. Isso tem propósito, irmãos. Isso vale a pena viver por isso. E por isso vale a pena viver. Por isso vale a pena. Você continue, e continue, e continue. Faça o que Deus mandou você fazer. Abra sua boca e fale o evangelho gratuito. Fale desse evangelho da graça. Fale desse evangelho que restaura, que salva. Porque tu farás essas pessoas herdarem o reino de Deus. Porque através da tua vida, muitas pessoas, você salvasse uma só pessoa do inferno, era muita coisa. Uma só já era muita coisa. Mas Deus quer te levar a salvar dezenas, centenas, milhares. Então somente, meu irmão, minha irmã, seja uma mulher imparável, seja um homem imparável, seja uma criança imparável, seja um jovem imparável. Não deixa nada te parar, em qualquer área da sua vida. Vamos ficar de pé. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai falar o que Paulo falou. Esse homem que foi apedrejado, dado como morto. Mas o homem, né? Isso é homem de verdade, que a Bíblia diz. Quando Deus, através de Jetro, falou para Moisés: levanta homens de verdade. Não é homem covarde. Não é gente que se rende fácil. Você pode até falhar, mas se levante e continue. E ele, dado como morto, ele se levantou. No dia seguinte, continuou a pregar a mensagem. E sabe o que ele pôde dizer? A mesma coisa que você vai dizer. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Ele sabia que tudo aquilo ali era um combate pelas almas que pereciam nas mãos de Satanás. Por isso que ele não ficava com comiseração, com pena de si mesmo. Porque muitas vezes o que te faz parar é a pena que você sente de si mesmo, pelos problemas e sofrimentos que a obra te leva a passar. Mas ele disse: combati o bom combate, completei a carreira. E ele disse: guardei a fé, não duvidei. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, e não somente a mim, e não somente a Paulo, mas existe para mim e para você também. Ele disse: mas também a todos quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos. Eu queria que nós cantássemos um cântico com o pastor Léo. Enquanto você estiver cantando, ore a Deus, ore ao Senhor, ministre ao Senhor, peça dele. O que você precisa é de fé, é de força, é de coragem, é de ajuda, é de cura. O que é? Fala para ele: Senhor, a partir de hoje muda o meu nome. Eu quero ser um crente imparável. Eu quero ser alguém que vai, que não desiste, que persevera. E nada irá impedir, enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Declare comigo: o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Erga sua voz e declare: muralhas, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és. Diga isso. Teu nome, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável és. Imutável és tu, Jesus, imutável és tu, Senhor. Pega suas mãos a Ele e declare: aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu vier. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de
presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Irmãos, eu gostaria de publicamente honrar alguém que é imparável, o meu marido. Você é alguém imparável, viu, pastor John Richard? E muitas vezes eu não parei por olhar pela tua fé, porque você para mim é uma grande inspiração de um homem que não para, apesar de qualquer coisa. Você prossegue, você é firme. Tem um casal também aqui que é uma inspiração para mim, pastor Hugo e pastora Jaida. Irmãos, foram eles que plantaram a videira lá no sul do país. E muitas vezes são esquecidos e não são reconhecidos. E a obra que você vê lá, muitas vezes as pedras que foram quebradas foi através desse casal, mas eles são imparáveis. Vem situações financeiras, vem o esquecimento, vem as dificuldades, mas eles estão aqui, firmes, servindo ao Senhor. Você é uma inspiração para mim. Esse casal é imparável, por isso que eles falam com muita autoridade e propriedade nesse lugar. Toda a honra, toda a glória seja o Deus imparável, que não muda, que está dentro de cada um de nós.